Boa, Luiz. Beleza. Boa, então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Muito bom, hein, Luiz? Gostei, estava acompanhando aqui a sua palestra aqui. Muito legal essa implementação, todo esse processo, como elas falaram, né? É um processo que muitas vezes é difícil, né? Mas ver os frutos disso daí é muito legal, né? Deixa eu compartilhar aqui, então. Cadê você aqui? Meu PowerPointzinho. Muito bom. Por favor, me interrompa aí, tá? Se alguma coisa sair se não der para ver, alguma coisa assim. Mas, gente, prazer estar aqui com vocês, tá bom? Desculpa, só pedir para você colocar em hide a parte de que está... Ah, verdade. Vamos lá. Boa. Pronto. Aí. Perfeito. Dificuldades técnicas. Gente, muito obrigado por estarem participando aqui. É um prazer para mim estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho da minha experiência com o Tableau, como uma ferramenta aqui para medir performance e ter ações voltadas para o marketing digital. Então, agradecer a Lígia, todo mundo que está organizando esse evento, assim, acompanha um pouco ontem, tem acompanhado hoje aí, então, assim, conhecimento muito legal, e para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, né? Então, como é que vai ser o formato? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho, né? Hoje eu trabalho para uma empresa americana, que ela atua principalmente nesse mercado de marketing digital. Eu diria que 70% dos nossos clientes a gente atua 100% dentro do marketing digital, e os outros 30% a gente acaba atuando também com uma ferramenta ali de BI, a gente tem dados de vendas, dados de CRM e tudo mais, mas o nosso foco realmente, o nosso nicho é o marketing digital. Então, eu vou falar um pouquinho sobre quais os maiores desafios que nós enfrentamos nesse universo, né, nesse nicho do marketing digital, principalmente com relação aos dados, com relação ao tratamento dos dados antes da gente chegar no Tableau, e dentro do Tableau, então, quais são os principais visuais que nós utilizamos, que pela nossa experiência a gente vê que surte maior efeito, né, para o usuário final lá, nesse mundo do marketing digital. E eu vou compartilhar, então, um dashboard de um dos nossos clientes ali. Claro que todos os dados ali eles estão white label, né? Então não são dados reais, mas é um dashboard real que a gente utiliza para um cliente que é um varejista muito grande que tem nos Estados Unidos, tá? Eu queria me apresentar bem rapidinho, não vou tomar muito tempo, mas só para quebrar um pouquinho o gelo, né? Eu sou formado em engenharia civil, eu fiz um mestrado nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos por 3 anos e no Canadá por 1 ano. Fiz um MBA lá na Brigham Young University, voltado para marketing e analytics. Eu tenho experiência aí nessa área de BI aí por 4 anos agora, e tenho minha certificação Tableau, tirei há pouco tempo, e tenho certificação em Power BI também, não me vai, tá bom? Mas é legal poder ver, então, a diferença entre as duas ferramentas aí, prós e contras e tudo mais. Eu trabalhei na Dell por 2 anos, voltado para o time de vendas, então eu dava suporte de BI para o time de vendas da América do Norte e também para o time da Europa. E hoje eu estou, então, na empresa que chama Radar Analytics, que é uma empresa que fica em Columbia, Missouri, e eles atuam, então, em todo o mercado norte-americano e Canadá. Então, hoje eu trabalho remoto, mas 100% inglês, 100% atendendo o mercado norte-americano, então vai ser até legal um pouquinho para você ter essa perspectiva de um mercado que não brasileiro, né? Sou casado, tenho 2 filhos, até tranquei a porta do escritório aqui, porque o meu de 3 anos, ele de vez em quando invade o meu escritório aqui, interrompendo algumas reuniões que eu tenho. Eu tenho um hobby aí que eu tenho, né? Eu tenho um canal no YouTube com um amigo meu, onde a gente fala de dados, fala de bastante coisa lá dentro, lá, então fique à vontade para poder conhecer um pouquinho do trabalho lá também, tá? Vamos lá, então, falando sobre marketing digital, né? Como é que é o processo para a gente dentro da Radar para tratar ou limpar esses dados antes de trazer eles para o Tableau, né? Então, todos vocês aqui, ou a grande maioria, sabe que é muito importante fazer a maior parte do ETL, do tratamento, da limpeza desses dados, antes de chegar no Tableau, né? Então, se você conseguir fazer o máximo possível, então você vai ter uma melhor performance do seu dashboard, e isso vai refletir, então, uma melhor experiência para o usuário final. Hoje, dentro da Radar, o que a gente faz? A gente usa o Google BigQuery como repositório de todos os nossos bases de dados. Então, a gente tem conexões de API, onde a gente traz, então, a informação de todas as plataformas de mídias sociais, de Google Ads, de Google Analytics 4, enfim, é um universo de plataformas que a gente trabalha. Nós concentramos toda essa informação dentro do Google BigQuery, né? Então a gente faz toda a limpeza e tratamento dos dados usando o SQL lá dentro do Google BigQuery. Então a gente tenta fazer o mínimo possível dentro do Tableau para poder então preservar e ter uma melhor performance, né? Mas pensando nesses dados, então, hoje qual que é o maior desafio que a gente enfrenta? Eu posso falar assim, é a inconsistência, tá? Esse é o maior pain point que a gente tem quando a gente fala de marketing digital. Então, inconsistência em vários níveis. Eu estou mostrando aqui algumas das plataformas com quem nós trabalhamos, né, para os nossos clientes. Então, tem lá Facebook, LinkedIn, TikTok, Twitter, Google Ads, Salesforce, né, quando a gente tem esses dados de CRM. Tem algumas plataformas de
agências de publicidade americanas, que elas têm a sua plataforma própria, por exemplo, algumas agências elas fazem campanha de rádio, campanha de televisão, então elas têm suas plataformas próprias para poder medir performance das campanhas, e a gente se conecta com essas plataformas, e é um grande desafio. Por exemplo, conversões, que é um KPI muito importante dentro do marketing digital. As plataformas diferentes, elas consideram conversões sendo coisas diferentes. A gente nem gosta de usar o termo conversões, porque, na verdade, a gente usa o termo ações, né? Actions. Porque uma conversão pode ser uma venda, uma conversão pode ser uma visita na loja física, conversão pode ser assistir um vídeo por mais de 50% dele, pode ser chegar num ponto específico da página, né? Então, eu estou falando aqui do universo do marketing digital. Então, assim, essa inconsistência é um grande desafio. Outra inconsistência é no nível de granularidade. Então, o Facebook, por exemplo, ele chega num nível muito granular nas campanhas, né? Tem lá para qual cidade aquela campanha está focada, para qual gênero, para qual idade, para qual faixa etária, enfim, etc. E algumas outras plataformas não chegam num nível tão baixo de granularidade, né? Outro desafio também é que essas agências de publicidade, elas usam vendors, ou elas usam agências menores para poder setar essas campanhas, e essas agências menores, elas setam as campanhas cada uma de um jeito diferente. Então, tem uma inconsistência muito grande no nome das campanhas, né? E essa é uma informação, assim, crucial que nós utilizamos para poder fazer a segmentação de dados. Então, na campanha de marketing, né, a gente até tem ferramentas internas para poder ajudar os nossos clientes a terem uma padronização de nome de campanha, porque aí, então, nós conseguimos extrair a maior parte de informações possível para segmentar os dados, por nível geográfico, por gênero, por qual que é o nível do funil, né, que aquela campanha está focada ali. E se não tem uma consistência no nome da campanha, é muito difícil de extrair essa informação, tá bom? Então, só para ter um panorama geral, então essa assim é a maior dificuldade. Também customização para cada necessidade do cliente. A gente acabou de trazer um cliente, por exemplo, que ele é um cliente de self-storage nos Estados Unidos, é muito comum isso daí, né? Aquelas garagens que o pessoal aluga para poder guardar as coisas, é muito grande nos Estados Unidos, e a conversão deles é algo muito diferente, que é quando o usuário vai lá no site e faz um agendamento, então, de uma daquelas unidades deles lá, né? Então, a gente acaba utilizando o Google Analytics 4, e através dos UTMs das campanhas que eles setam, então a gente consegue linkar, né, essa conversão que acontece dentro do site deles com uma campanha que veio lá do Facebook, por exemplo, que veio lá do Google Ads. Então, essa é a conversão que eles consideram, tá bom? Então, dentro do marketing digital, né, acho que muitos desses KPIs aqui, desses indicadores de performance são conhecidos de vocês, ou se não, vai ser agora, né? Mas quais são os mais importantes quando a gente fala de marketing digital, né? Então, qual que é o total gasto com mídia? São as conversões, esse assim, é o mais importante. O que é conversão para aquele cliente? Ou o que é conversão para aquela campanha, tá bom? Custo por aquisição, então, quanto custou aquela conversão, né? Que é o total de conversões ele dividido por mídia gasta, né? O retorno sobre o investimento, então, nem todos os clientes a gente tem os dados de vendas, mas quando a gente tem, então, esse é um indicador muito importante. Total de mídia investido, quanto isso trouxe de retorno financeiro para a empresa, né? De total de vendas. Taxa de cliques, taxa de conversão, total de impressões e custo por clique. Veja que eu coloquei no slide aqui essas duas setas, né? Volume e taxas, não sei se é a melhor tradução ou não, mas uma coisa que a gente toma muito cuidado nos nossos dashboards é de poder utilizar indicadores de volume, por exemplo, impressões, total de conversões, total de cliques, e quando que a gente utiliza indicadores relativos, né, que são as taxas, taxa de conversão, taxa de clique, etc. Né? Para nós que trabalhamos com dados, acaba sendo uma coisa óbvia, né? Por quê? Quando você faz o comparativo entre uma campanha que teve um investimento de $1 milhão ali de mídia, e você vê o total de impressões que teve, você compara com uma outra campanha que teve $10 mil de investimento, é óbvio que o número de impressões vai ser menor. Então, você não pode utilizar um KPI de volume para poder fazer o comparativo de performance dessas duas campanhas. Então, a gente usa medidas relativas, né? Então, nesse exemplo, vai usar o CPM lá, que é o custo por 1.000 impressões, né? Mas para o usuário final, que muitas vezes não é tão técnico, isso não é muito óbvio, às vezes a gente tem que estar educando, né, os nossos clientes para eles entenderem por que a gente usa um ou usa outro. A medida de volume a gente usa muito quando a gente vai fazer comparação ano a ano, comparação mês a mês, ou a campanha contra ela mesma, tá? Então, dentro do quais são os principais visuais que nós utilizamos e por quê? Tá? Então, é isso que eu quero destacar. Alguns desses visuais vão ser muito básicos, né, para vocês que utilizam o Tableau, que conhecem a ferramenta, mas por quê, né? Só para dar um pouco de contexto.
O nosso cliente final, muitas vezes, não é a empresa lá que contratou a campanha de marketing. Muitas vezes, nosso cliente final é a agência de publicidade. Então, a agência de publicidade contratou a gente para poder medir a performance das campanhas deles, para eles poderem otimizar essas campanhas e terem ações de melhoria. Então, a nossa audiência é uma audiência que não é muito técnica, né, nesse universo de análise de dados. Então, são analistas de marketing, são gerentes de marketing, que têm um olho muito bom para a parte marketing do negócio, né, então eles entendem muito bem esses indicadores, mas eles não têm um olhar tão técnico quando a gente fala ali de análise de dados. Então, a gente tenta ser o mais simples possível, na maioria das vezes, para poder, então, trazer uma boa experiência para o usuário nos nossos dashboards, né. Então, quais são alguns visuais? Isso aqui é tudo screenshot do Tableau, né? O deles que a gente usa muito é um cardzinho, né? Uma informação de texto simplesmente destacando qual que é o volume ali de algum indicador-chave. A gente usa muito isso nos nossos relatórios executivos, né? E aí algum indicador de performance. Nesse caso aqui está vendo o verde, que é a comparação ano a ano, como que foi aquela performance nesse caso de clientes, como que foi essa comparação ano a ano. Então, dentro do marketing digital, a gente para a maioria dos clientes, que geralmente tem uma sazonalidade muito forte, a gente acaba utilizando mais o ano a ano do que mês a mês ou trimestre a trimestre, por causa da sazonalidade, né? Então, as campanhas de marketing, geralmente, elas são muito sazonais, porque é Dia das Mães, é Dia dos Pais, é 4 de julho, é Black Friday, né? Natal, enfim. Então, o investimento com marketing vai ser muito sazonal, e aí, por isso, então, a gente faz a comparativo ano a ano. Um outro gráfico que a gente usa muito, né? Gráfico de barra simples ali, o gráfico de linha, mas esse exemplo aqui é o quê? É um gráfico com dual axis, né? Mostrando dois eixos, no eixo Y, ao longo do tempo. A gente usa muito porque os indicadores dentro do marketing digital, muitas vezes eles andam de mão dadas de 2 em 2. Então, quando o analista de marketing ele quer ver a performance de uma campanha, muitas vezes ele quer ver total de mídia investida, mas ele quer ver total de impressões, ou quanto investiu de mídia e quantas conversões ele teve. Desculpa, gente, gasgando aqui. Então, na maioria das vezes, eles querem ver dois indicadores plotados ao mesmo tempo, para poder entender um pouco a correlação entre esses dois indicadores. Então, nesse exemplo aqui, eu estou mostrando o volume total de vendas e nas barras estou mostrando a performance ano a ano. Então, são dois indicadores e ao longo do tempo a gente vê essa performance. Mas eu uso muito quando eu tenho dois indicadores nesse exemplo, mídia gasta versus impressões, por exemplo. Tá? Um outro indicador que eu particularmente não gosto, um outro indicador não, desculpa, um outro visual que eu é o gráfico de pizza, né? Tem muita controvérsia na comunidade aí sobre o gráfico de pizza, né? Eu não gosto muito porque é uma comparação difícil de fazer para o olho humano, mas a maioria dos clientes adoram, né? Não sei se é uma questão tradicional, eles adoram, então a gente acaba usando muito o gráfico de pizza. Né? Esse cliente ainda por não se dando por satisfeito por um gráfico de pizza, ele quis 2 gráficos de pizza. Era uma pessoa que não era tão, era uma pessoa mais técnica, e ela queria ver 2 níveis de granularidade, então, plotados no mesmo gráfico. Né? Então, dentro ali a gente tem o total gasto por canal de vendas, né? Display, mídia tradicional, etc. E no anel de fora ali, então, do gráfico de pizza ali, ele queria ver por tática de mídia, né? Então, jornal, rádio, etc. Só vê que tá tudo em inglês, tá, gente? Porque, enfim, a empresa americana, os nossos clientes são todos americanos. Né? Esse gráfico do lado direito ali, que é o heatmap, é um gráfico assim que a gente usa bastante também porque visualmente ele é muito útil para o usuário, de novo, que não é tão técnico, porque é muito fácil de identificar aonde está bem e aonde está mal. Né? Então, nesse gráfico plotado aí, por exemplo, a gente está vendo o total de cliques por mês e por canal de vendas. Então, a matriz 2x2 ali, né? Dois segmentadores, nesse caso, canal e meses, e total de cliques. Então, às vezes eles até pedem para pôr texto, né, o valor real de cada caixinha. Eu não gosto, eu gosto só da cor, porque o gradiente de cores, então, destaca muito facilmente onde que está bem e onde que está mal. E nós utilizamos isso como uma ferramenta de filtro ou de highlight, né, de destaque. Então, dentro do Tableau você tem essa opção de setar as ações lá, e aí, então, quando ele clica aqui, mês de março, social foi muito bem. Então, ele clica ali, e aí isso vai destacar, então, os outros gráficos dentro daquele dashboard, e vai ser muito mais fácil para ele poder investigar, né? Ter mais insights a fundo, por que o mês de março social foi tão bom. Muito bem. Esses dois últimos, então, e aí, então, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês dentro do Tableau, né? O primeiro é uma tabela. Né? Tabela, puxa, é tão simples uma tabela, mas funciona, gente, funciona muito.
todo gráfico, todo dashboard nosso vai acabar tendo uma tabelinha, porque o pessoal entende, a maioria sabe mexer com Excel da vida, então visualizar os dados no formato de tabela funciona muito bem. E veja que no cabeçalho dessa tabela aqui, né, eu estou utilizando parâmetros, porque esse é um outro artifício que a gente usa muito dentro do Tableau para o marketing digital, para dar mais dinâmica aos nossos dashboards, mas também para dar controle para o usuário. O usuário quer lá plotar quebrado ali por canais ou quebrar por mídia, ele quer mostrar CTR, quer mostrar cliques, quer mostrar CPC, o que quer que seja. Então, ele tem capacidade de fazer isso e não fica, no bom sentido, né, enchendo o saco nosso, pedindo, aliás, um relatório tão simples que se ele tivesse uma tabela dinâmica como essa aqui, ele mesmo consegue construir do jeito que ele quer, então ele tira o print lá, joga na apresentação, está pronto para ele levar, né? E um último gráfico aqui, então, né, que é esse aqui de baixo, o gráfico de dispersão, né, scatter plot. Como eu falei, muitas medidas dentro do marketing digital, elas caminham de mão dadas. Elas têm uma correlação muito forte e o analista de marketing, ele quer entender essa correlação para as campanhas dele, se realmente está funcionando e comparar com outras campanhas. Então, o scatter plot é muito utilizado para facilmente identificar aqui, nesse caso está aqui, cliques e custo por conversão. Talvez não são as melhores duas medidas, né? Eu só tirei um print lá sem pensar muito, mas tem algumas medidas que têm uma correlação muito forte, tá? E tem outras medidas que não têm tanta correlação assim, mas com esse gráfico é fácil de visualizar e essa correlação, então, acaba determinando um pouco mais a performance também das campanhas, tá bom? Então, assim, PowerPoint, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? E eu queria mostrar um pouquinho dentro do Tableau, né? De novo, esse cliente nosso é um varejista, assim, muito grande dentro dos Estados Unidos, muitos de vocês devem conhecer, mas por uma questão, assim, de segurança dos dados, eu não posso compartilhar, né? Eu queria destacar que eu limpei todos esses dados aqui e apliquei ali multiplicador aleatório para todos eles aqui, então não foquem nos números, porque vocês não vão conseguir identificar nada pelos números aqui, mas foquem nos visuais, tá bom? E eu queria explicar um pouquinho sobre alguns desses visuais, dei uma boa limpada, esse dashboard ele é muito complexo, atende vários departamentos da empresa ali, o time comercial, o time de vendas, muito da parte de marketing, time de marketing digital também, e-commerce, enfim. Mas dei uma boa limpada, deixei ali uns 5 ou 6 visuais para destacar para vocês aqui hoje, em função do tempo também, tá? E eu queria explicar um pouquinho e mostrar na prática aqui como que a gente utiliza isso e leverage isso aí, né, alavanca isso aí dentro do Tableau, tá? Então, primeiro, que todo gráfico, todo dashboard nosso vai ter essa visão aqui executiva, né? E veja que aqui eu tenho indicadores diferentes. Então, esse cliente, por exemplo, a gente tem acesso aos dados de vendas deles. E mesmo no nível mais granular, que é de produto por dia lá. Então, a gente tem, assim, um pacote bem completo, a gente consegue oferecer uma solução muito legal. É uma dificuldade muito grande de estabelecer uma correlação forte entre o total que eles gastam com mídia com o total de vendas, porque existem muitas outras variáveis que puxam as vendas do que somente o marketing, né? Então, o cliente sempre pede para a gente, né, ó, quanto eu estou investindo em marketing, está surtindo um efeito positivo nas vendas? É óbvio, né? Porque está aumentando lá a visibilidade deles e tudo mais, mas a gente não consegue estabelecer essa correlação direta. Mas, enfim, nesse gráfico, nesse dashboard aqui executivo, né? Então, a gente tem indicadores como total de vendas. Isso aqui é um indicador muito interessante, né? Visitas na loja. Então, uma das agências de marketing com quem eles trabalham, eles têm uma plataforma lá, né? Que eles conseguem acompanhar o usuário que clicou ali numa propaganda de uma campanha que eles setaram e através ali do GPS do celular eles conseguem traquear se a pessoa visitou a loja 6 meses, né? Desculpa, não 6 meses, acho que uma semana, em até uma semana depois que eles clicaram naquele anúncio, né? Então eles conseguem diretamente relacionar algumas visitas à loja com as campanhas de marketing, que é muito interessante, né? Veja que aqui eu tenho o cardzinho que eu falei, comparativo ano a ano, e o gráfico ali de 2 eixos. Isso a gente usa muito mesmo. Nesse caso aqui está usando o volume e o comparativo ano a ano, né? No comparativo ano a ano, a gente acaba utilizando o nível de detalhe do Tableau, né, o level of detail, que é um cálculo ali muito interessante para não precisar, porque como ele acontece antes do filtro, então a gente não precisa ali esconder parte do eixo para poder plotar essa medida ano a ano, tá bom? Essa outra visão aqui, que é o fatídico gráfico de pizza lá, né, que eu não sou grande fã, mas acabei tendo sido eu que construí, né, mas isso aqui é como se fosse um dashboard executivo, só que somente para mídia, né,
Então, quanto que eles gastaram lá com Facebook, com mídia tradicional, com paid search, com display e tudo mais. Os cardzinhos aqui embaixo, que são os indicadores mais importantes para ele, que é total de impressões, cliques, custo por 1.000 impressões, custo por cliques, né? E aqui, então, esses gráficos de pizza que eles gostam bastante. E a minha tabela lá, né? Em algumas tabelas a gente gosta de inserir as barras, porque é um comparativo fácil. E nesse dashboard específico, né? A gente usa a mesma legenda de cor para todos os canais de venda. Então, a gente é consistente em todas as visualizações. O cliente já sabe, né? Ele olhou azulzinho lá, é display, verdinho é paid search e assim por diante, tá bom? Então, para esse gráfico de paid search, uma coisa interessante que é um desafio, né? Que não somente plataformas diferentes têm objetivos diferentes, mas campanhas diferentes têm objetivos diferentes, né? Então, nesse exemplo aqui que eu estou olhando só paid search, que é os anúncios que acontecem dentro do Google, né? Estou só destacando aqui 3 campanhas, né? Então, eu dei uma limpada no nome dessas campanhas, mas a gente tem lá Mars, tem essa campanha aqui PMax, para quem entende de marketing digital sabe do que eu estou falando, é uma campanha do Google, né, que chama Performance Max, e essa campanha Mastercard. Então, elas foram setadas na mesma plataforma, dentro do Google Ads, né, só que elas têm objetivos muito diferentes. Então, essa campanha aqui, primeiro aqui, branding, por exemplo, né, que era para ser esse Mars aqui, teve uma inconsistência aqui, mas o objetivo dela é visitas na loja, né, store visits, e o custo por aquisição, que é o custo para cada visita na loja. A campanha PMax, apesar de ter sido setada na mesma plataforma, o objetivo dela é completamente diferente, é venda e-commerce, né, venda online, e qual foi o custo para cada uma dessas vendas online. Campanha Mastercard, esse cliente ele tem aplicação de cartão de crédito própria, né? Então lá, quantas aplicações, isso a gente traqueia através do Google Analytics 4, conseguimos vincular isso à campanha, através dos UTMs que eles setam lá, e aí então a gente tem essa conversão. Veja que conversão, então, é um nome muito genérico que a gente procura evitar utilizar, porque na verdade são ações, né? Quais são as ações que foram executadas dentro disso aí. Então a gente tem que fazer um certo mapeamento. Muitas vezes a gente faz dentro do Tableau, porque essas campanhas elas estão mudando muito, né? Qual campanha que tem um objetivo diferente. Então, usando os campos calculados lá do Tableau, a gente acaba fazendo muito mapeamento manual, que não é ideal, né? A gente tenta fazer o máximo que dá no SQL para coisas que são consistentes, que sempre estão acontecendo, que não mudam muito, mas algumas das campanhas surgem, e aí precisa lá, qual que é a conversão para essa campanha nova que foi lançada. Tem que entrar lá no campo calculado e poder fazer essa edição lá. Vamos lá. Social, né? Então veja aqui, ó, Pinterest, tem campanhas de marketing que acontecem dentro do Pinterest, né? E eu só trouxe aqui para destacar, né, que esse cliente que ele usa muitos indicadores, é uma salada mista, assim. Foi assim um pesadelo poder entender o que eles queriam medir para cada tática de campanha, né? Então a gente ainda está trabalhando nesse visual que vocês estão vendo. Vejo que cada um desses indicadores é um visual único dentro do Tableau. Então, isso tem uma perda de performance quando ele vai renderizar isso, né? Ainda tem uma experiência boa, mas alguns visuais, que não esse aqui, tem mais indicadores ainda, né? Mas aqui em azul, né, para as campanhas do Facebook, por exemplo, o KPI mais importante é esse aqui, né? Custo por page view. E os indicadores secundários, então, são esses que seguem. Então, foi assim que a gente fez para destacar e muito fácil para o usuário visualmente poder enxergar qual que é o indicador mais importante. E aqui embaixo, para as campanhas do Pinterest, que é uma outra plataforma, né? Eles medem, então, engagement rate, né? Que, nesse caso, o engagement é se a pessoa ficou lá numa página específica por mais de 30 segundos, se não me engano, para esse cliente específico aqui. E aí, então, os outros indicadores que seguem no final, aqui em cima, eles querem um summary, né? Um resumo de tudo. Esse próximo visual é um que eles gostam bastante. Vocês vão ver aqui alguns visuais que eu já mostrei no meu PowerPoint lá. Mas esse aqui é o gráfico dinâmico, né? Então, vem aqui, Media Dynamic Chart. Lembra que eu falei das medidas que andam de mãos dadas, né? Que é muito comum. Então, nesse caso, eu utilizei os parâmetros dentro do Tableau, tá? E eu criei aqui 2 parâmetros que eu estou chamando de métrica 1 e métrica 2, aqui no lado direito, aqui nessa barra, né? E aí o cliente ele pode selecionar, então, a métrica 1 e a métrica 2, e isso vai plotar nesses 4 visuais separados, né? Então, vou mudar aqui, por exemplo, a gente pode mudar aqui cliques e CPC, que é o custo por clique, né? Olha lá. Então, ele plota, e eu usei legenda de cores aqui em tudo para ver qual que é clique, é o verdinho, e qual que é o CPC ali, então, é o vermelhinho, né? Então, plota aqui primeiro aquele visual que eu falei que a gente usa muito, que é o de 2 eixos ali, tá?
ver como que as medidas se correlacionam. Não se preocupem muito com isso, porque, de novo, eu mexi nesses dados para poder, por causa da privacidade de dados, então a gente não vai chegar tanto uma correlação aqui como ela é de verdade. Esse visual aqui embaixo, que é aquele heatmap, então, né? Aqui, ó, por curiosidade, então, social e marcha, aqui naquele visual era o cliques lá, né? Foi uma feliz coincidência aí. Mas se eu selecionar aqui, então, o social, ó, ele destaca lá, né? Filtra o visual de cima ali bem dentro de março, né? Quais foram as semanas, como é que está a relação e quais foram as semanas aqui dentro do gráfico de dispersão, né? Então, eu usei ações aqui dentro do Tableau para poder fazer isso, e também o destaque, né, que às vezes o usuário ele vê aqui no Scatterplot aqui, um pontinho que está fora da curva, né, e aí ele consegue selecionar e facilmente ver aqui em cima onde é que está, apesar de ter o tooltipzinho ali mostrando qual que é o dia do mês, né, mas ele consegue clicar ali através das ações, destacar então qual que é aquela semana aqui em cima, e dar assim uma experiência muito legal para o usuário. Esse cliente específico, assim, eles gostam muito dessa visualização, e a gente internamente, né, a gente tem um processo de melhoria contínua e a gente vê quais visuais estão sendo mais utilizados, aqueles que não estão muito, a gente procura dar um revamp, melhorar, mas esse aqui é um assim que eles usam bastante, tá? E seguindo a mesma linha de raciocínio, a tabela dinâmica, tá? A tabela dinâmica segue a mesma lógica, isso aqui eles usam muito também, principalmente para quando eles precisam apresentar relatórios para a chefia, ou fazer alguma apresentação, alguma coisa assim. Então, eles conseguem vir aqui mudar, né, o nível de quebra dos dados, né, de segmentação dos dados, para níveis de campanhas diferentes, canal de vendas, mídia, tática, e os KPIs, né? Eles conseguem selecionar KPIs diferentes, né, para cada uma delas. O que eu acabei fazendo aqui, eu separei, né, aqueles KPIs de volume para os KPIs relativos e para os KPIs de monetários, né, custo, por causa da formatação de dados, né? Então, para poder aqui os de custo ter o cifrãozinho ali, né? A medida relativa, então, ter a porcentagem, desculpa, acho que nem tem as medidas relativas. O primeiro aqui, desculpa. A conversion rate tem a porcentagem. A gente até tentou, a gente até utilizou, né? Transformar esse número em string, né, em texto, para poder ter a opção em todos, mas assim acabou sendo a melhor opção, separando eles por formatação de dados, né? E última coisa que, então, que horas são? Time check, 8h19, beleza. Então, o último visual aqui, então, é de vendas, né? Então, só queria destacar aqui, para esse cliente específico, a gente tem dados de venda, o que a gente sempre tenta conseguir, dados de vendas e CRM. Né? Porque dentro do marketing digital é muito importante entender o impacto da mídia, né? Apesar de não ser facilmente correlacionado. Esse cliente, por exemplo, a gente tem dados do e-commerce deles, né, quanto que eles vendem online, e aí sim tem uma relação muito direta, muito forte, né, porque aí o pessoal vem da campanha de marketing, seja social, seja Google Ads, seja Pinterest, e aí acaba comprando no site, né, mas agora a compra na loja física é difícil de criar essa correlação. E o CRM é importante porque dentro do marketing eles têm os níveis do funil diferente, né, então, tem lá o awareness, engagement, conversion, e entender a jornada do usuário é muito importante vindo dos dados de CRM, que só pelos dados de mídia a gente não consegue estabelecer muito bem essa jornada, né? Então, nem todos os clientes compartilham isso daí, muitos ainda têm certo receio, né? Mas os que a gente tem, nós conseguimos fazer um trabalho muito legal para poder entender essa jornada e melhorar a performance das campanhas, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Fiz questão de sobrar um tempinho aí para perguntas, né? Não sei se o pessoal pôs alguma coisa no chat aí, né? O que eu queria falar, assim, fiquem à vontade para me seguir, me adicionar no LinkedIn lá, tem o QR Code esse que está sendo gravado, vai levar para o meu perfil no LinkedIn lá. Então, fiquem à vontade para se conectar comigo, assim, é um universo que eu amo, que é o universo de BI, Business Intelligence, análise de dados, tudo mais. Então, assim, me conectar com profissionais da área aí vai ser um prazer, assim, muito, muito grande, tá bom? Então, esse é o fim da minha apresentação. Queria aí abrir para, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, coloca no chat, vai ser um prazer compartilhar um pouquinho com vocês. Excelente, Marcos. Por enquanto não tem nenhum aqui pergunta, né? Mas o pessoal engajou bastante aqui, escrevendo aqui no chat, né? Então a Francine ela reforçou o que você falou do grande desafio que é o nome de campanhas, né? Então ela botou aqui que já trabalhei com marketing digital e nome de campanhas é um desafio muito grande.
A gente, inclusive, nós desenvolvemos, a gente tem uma ferramenta interna para que a gente até vende, exatamente para poder fazer essa normalização de dados de nome de campanha. Porque é interessante que algumas plataformas, eu não lembro se o Facebook é assim, mas quando a pessoa seta a campanha, ela consegue destinar para qual nível do funil, para qual gênero, para qual não sei o quê, só que eles não dão esses dados de volta para quando você vai analisar a performance. Então, o nome da campanha é a ferramenta que você tem para fazer a segmentação de dados. Então, se não tiver o nome da campanha bem setado, é muito difícil de fazer a análise da performance, porque você não tem essa informação. Exato, exato. E você falou também que é o retail, né? Eu trabalhei também com uma empresa também. Além da campanha, a gente tinha dificuldade da SKU, né? O código de SKU ou o nome da apresentação. Nossa, que difícil. Ainda mais, principalmente em empresas, né? Então, por exemplo, a Colgate, né? Estou agora. A Colgate tem, acho que mais de 200 SKUs em uma linha de produto, sabe? Então, é muita coisa, muita informação. E cruzar, isso só é a Colgate, imagina os concorrentes. Também era um grande desafio, né? Sim, com certeza. Concordo plenamente. E o outro também que o pessoal, a Jaqueline colocou aqui, que nutricionistas e analistas de dados são os inimigos da pizza. Muito bom. Eu abomino. Tem alguns clientes que adoram e às vezes tem segmentação com 10 categorias diferentes. Eu tento, assim, educar eles, porque acaba sendo... Prefiro o gráfico de barra, sempre, né? Sempre que possível. Mas o cliente pede, ele que está pagando, então vamos fazer o de pizza. Ou foge um pouquinho para o donut chart, para ficar o donut, fica um pouco mais doce. A dica que eu dou é, se você tem, tipo, respostas, tipo, sim ou não, né, ou 30%... Quando é duas categorias, funciona muito bem. Eu acho que até o melhor que tem, mas tirando isso, acho que não joga fora. Deixa a pizza para a gente comer mesmo. É verdade. Muito bom, Marcos.